Incentivos perversos. Uma thread de perdições anunciadas. Incentivo. Receber dinheiro por engajamento no Twitter. Perversidade. Viciar-se em assuntos polêmicos e irrelevantes, que causam cólera e emoção mas dispensam raciocínio ou profundidade. Confundir engajamento com importância. Adivinhem quem paga? Segundo a reportagem, em 2022, os gastos foram de R$44 mil. Em 2023, o valor foi de R$490 mil. Em 2024, o valor, que não inclui passagens aéreas, dobrou. E ainda temos de ouvir ministro dizer que a sociedade persegue e é preconceituosa com a corte. Abaixo a ditadura venezuelana e seus cúmplices. Depois de 6 dias de repressão brutal, pensaram que iam nos silenciar, nos deter ou nos intimidar. Vejam a resposta. Hoje, a presença de cada cidadão nas ruas da Venezuela demonstra a magnitude da força cívica que temos e a determinação de ir até o fim. Lula e sua diplomacia estão trabalhando, por ação e omissão, para preservar este regime de brutalidade inominável. Depois da grande manifestação de hoje contra a ditadura, quando a população se dispersou, os capangas de Maduro puseram-se a caçar manifestantes indefesos. Como mostram estas imagens e estes sons de gritos desesperados e tiros? Essa é a construção do mundo multipolar de Putin. Essa é a comunidade de destino compartilhado de Xi Jinping. Excelente artigo do Carlos Alberto de Franco. Uma aula do verdadeiro jornalismo aos militantes que se apoderaram das redações, em Pindorama e ao redor do mundo. Segue um aperitivo. A sociedade está cansada do clima de radicalização que tomou conta da agenda pública. Sobra opinião e falta informação. Os leitores estão perdidos num cipoal de afirmações categóricas e pouco fundamentadas, declarações de especialistas e uma overdose de colunismo militante. Um denominador comum marca o achismo que invadiu o espaço outrora destinado à informação qualificada, a politização. A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente, comprometido com a verdade possível. O jornalismo de qualidade exige cobrir os fatos, não as nossas percepções subjetivas. Analisar e explicar a realidade, não as nossas preferências, as simpatias que absolvem ou as antipatias que condenam. Artigo importante de Mary Ograd, publicado no WSJ. Lula auxilia Maduro a roubar. Líder esquerdista do Brasil oferece apoio político crucial ao ditador da Venezuela. Por Mary Anastasia Ograd. 4 de agosto de 2024. A eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela está causando problemas para o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O esquerdista de 78 anos passou a vida adulta apoiando Fidel Castro, enquanto afirmava se importar profundamente com os direitos humanos e a democracia. Mas agora ele está até o pescoço na defesa da ditadura militar de Nicolás Maduro, enquanto o venezuelano tenta roubar uma eleição. Há uma falácia sobre um Lula evoluído ser vegetariano em vez de um homem da esquerda carnívora. Você sabe, ele não é mais um comunista de verdade. Mas sua ação na Venezuela sugere que ele é tão vermelho quanto um bife cru. Não há nada remotamente civilizado em colocar o objetivo da dominação ideológica acima das vidas de milhões de civis venezuelanos inocentes, como ele está fazendo. Lula é um dos fundadores, ao lado de Fidel, do Foro de São Paulo, que reúne latino-americanos comprometidos com o socialismo. É um equivalente moderno da Internacional Comunista, também conhecida como Cominter, organizada em 1919 para fazer a Revolução Mundial. Seus membros se opõem ao Estado de Direito e acreditam na coordenação da tomada do poder por todos os meios necessários. Agora seu esforço mais bem-sucedido no hemisfério perdeu uma eleição, e por muito, para o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia. Lula, que se autodenomina um mediador, está colocando seu polegar na balança para o regime. O Brasil assumiu a embaixada argentina quando seus diplomatas foram expulsos na semana passada e prometeu proteger os 6 membros da oposição abrigados lá. Mas também ofereceu apoio político crucial à ditadura venezuelana. O senhor Maduro concordou no ano passado com a eleição porque pensou que poderia roubá-la, já que o regime roubou muitas eleições no passado. Ele assumiu que poderia sair alegando que os venezuelanos permanecem leais à Revolução Bolivariana. A oposição o enganou. Um exército de testemunhas contou os votos junto com testemunhas do Partido Socialista no poder. A oposição carregou imagens dessas folhas de contagem na web para todo mundo ver. O senhor Maduro diz que venceu com 51% dos votos. Primeiro Lula disse que o regime precisava apresentar evidências de sua reivindicação. Mas depois que o senhor Maduro disse que deixaria o assunto para seus tribunais,
Lula declarou que essa seria a saída. Não há nada de anormal, disse Lula. Houve uma eleição, houve uma pessoa que disse que tinha 51%, houve uma pessoa que disse que tinha 40% e um pouco. Um concorda, o outro não. Vá ao tribunal e a justiça será feita. O Partido dos Trabalhadores de Lula endossou a reivindicação de vitória do senhor Maduro. Eles perderam os últimos 25 anos da política venezuelana, nos quais o regime destruiu toda a independência institucional. É possível que Lula não queira se opor a uma eleição sem verificação na qual um tribunal politizado tem a palavra final, porque é assim que as coisas funcionam no Brasil. Seu sistema de votação eletrônica não fornece um recibo em papel e não há como auditar uma eleição. De volta à Venezuela, a rendição não é uma opção. Como a líder da oposição Maria Corina Machado me disse na semana passada de Caracas, milhões deram tudo o que tinham na luta por nosso direito de viver em liberdade. A nação está comprometida com a luta até o fim por sua liberdade. Não desistiremos, não desistiremos. O regime tem o poder de fogo por enquanto, mas a oposição tem uma vantagem, pois a situação é muito instável. A magnitude da dissidência torna a oposição formidável e sugere que o status quo é insustentável. É impossível saber se a insatisfação dentro dos militares com a elite corrupta é considerável. Mas é por isso que o apoio internacional à democracia é crucial. Ninguém deve subestimar o valor da clareza moral, como a que a Organização dos Estados Americanos forneceu na terça-feira. As evidências mostram o esforço do regime para ignorar a vontade da maioria expressa nas pesquisas por milhões de homens e mulheres venezuelanos, disse a OEA em um relatório. O que aconteceu mostra mais uma vez que o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, suas autoridades e o sistema eleitoral venezuelano estão a serviço do poder executivo, não dos cidadãos. Mas na quarta-feira uma resolução da OEA exigindo que a Venezuela publicasse os resultados da votação para provar que não houve fraude falhou por um voto quando o Brasil se absteve. 7 países no hemisfério reconheceram o presidente eleito González Urrutia, incluindo Argentina, Peru, Equador, Panamá e os Estados Unidos. Se o governo Biden e seus aliados tiverem vontade, eles têm as ferramentas para aumentar a pressão sobre o senhor Maduro. Os figurões do regime odeiam particularmente sanções individuais direcionadas, que os impedem de viajar para os playgrounds do mundo e desfrutar de seus ganhos ilícitos. Os Estados Unidos também podem restaurar políticas que restringam o acesso do regime aos mercados internacionais de petróleo. Cuba, Rússia, China e Irã estão todos do lado do senhor Maduro e do lado errado da história. Lula também. Quanto mais cedo os democratas da região reconhecerem isso, mais seguros estaremos todos. O Estadão agora se diz perplexo com a falta de ética do governo petista. Por onde será que andaram nos últimos 30 anos? Esta mulher merece todos os nossos aplausos. Sobra-lhe coragem e determinação. Tem o meu mais profundo respeito. O mundo em puro suco de caos e na presidência dos Estados Unidos está um velho senil incapaz de concorrer à reeleição e a candidata governista não sabe se é negra ou indiana, e está desfilando ao lado de drag queens todo dia. Pogrom de extrema-direita, motivado por mais crianças britânicas assassinadas por imigrantes. Mas tudo bem, são mortes válidas no altar da ideologia multiculturalista. A bolsa de valores japonesa colapsou, o mercado de criptomoeda derreteu, o Reino Unido tendo pogrom de extrema-direita contra imigrantes, Estados Unidos, Reino Unido e Israel organizando um ataque contra o Irã organizando um ataque contra Israel, o Líbano em alerta máximo. Um misto de 1914 mais 1929 mais 1938. Não dá para governar sem o Centrão. E aparentemente também não dá com o Centrão, pois aí eles governam e você chupa o dedo. Em entrevista ao UOL, Nunes explicitou que não cederá grande espaço à direita caso reeleito. O centrista disse que será ele o governante e não o ex-presidente. Ele ainda pediu o apoio de Dória. Vídeo completo nos comentários. Se ficarem enchendo muito saco, os milicos da Venezuela põem o Maduro para escanteio e botam algum fantoche para peidar na cadeira presidencial enquanto eles continuam a lucrar com o narcotráfico e parasitando o Estado. Ser revolucionário hoje é ser cristão. Holanda, a estátua de Anne Frank em Amsterdã foi vandalizada pela segunda vez neste domingo 04, após uma vandalização anterior no início do mês passado, informou o jornal holandês de Telegraph. O ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, alertou sobre uma possível estratégia do regime de Maduro para declarar nulas as eleições presidenciais na Venezuela.
alegando um ataque cibernético. Maduro pediu às forças do regime que agissem contra as redes sociais, acusando-as de serem os principais instrumentos multiplicadores conscientes do ódio e do fascismo. Maduro declarou que a UE é uma vergonha por pedir verificação independente dos resultados da eleição presidencial na Venezuela, na noite deste domingo, 4. O bloco, por meio de comunicado, o bloco solicitou verificação independente dos resultados eleitorais no país. O Canadá afirmou que os resultados publicados pela CNE chavista não refletem a vontade do povo venezuelano. O governo de Justin Trudeau condenou as violações dos direitos humanos perpetradas nos últimos dias contra os manifestantes da oposição e exigiu a libertação imediata dos detidos. Maduro acusou Elon Musk e Javier Milei de fazer parte de círculos diabólicos e seitas satânicas.